ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado às pressas para um hospital de Brasília hoje à tarde, sob escolta da Polícia Penal. Bolsonaro passou mal, apresentando crise de soluço, vômito e pressão baixa, segundo o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro. Ao lado de policiais penais, o ex-presidente foi levado ao Hospital DF-Star em Brasília, o mesmo onde ele fez exames no último domingo. Em um relatório médico apresentado pela defesa de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, no fim da tarde, o médico cardiologista Dr. Leandro Echenique apontou que o ex-presidente teve uma sensação de tontura ou fraqueza e vômitos com queda da pressão arterial. O relatório médico foi enviado ao Supremo Tribunal Federal já depois de Bolsonaro deixar a prisão domiciliar rumo ao DF-Star sem a autorização de Moraes. De acordo com o cardiologista, o quadro clínico fez com que fosse de fato necessário ir à emergência do Hospital DF-Star neste momento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, já havia citado, na verdade, esse mal-estar do pai, né? Ele já havia relatado esses sintomas, incluindo aí crise forte de soluço, vômito e também pressão baixa. A nova ida de Bolsonaro a um hospital ocorre 2 dias após o ex-presidente ir ao DF-Star para um procedimento para remover lesões de pele. Bom, e o dia não está sendo nada bom para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Hoje ele foi condenado mais uma vez. A condenação desta vez foi por unanimidade e a pagar indenização de R$1 milhão e também para se retratar publicamente por falas racistas proferidas quando ele era presidente da República. A decisão foi da terceira turma do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bolsonaro e a União terão que, portanto, pagar indenização de R$1 milhão cada por danos morais coletivos. Com os votos dos 3 desembargadores que compõem a turma, o ex-presidente também foi condenado a retirar das redes sociais vídeos com conteúdos discriminatórios. Como o TRF4 entendeu que o dano foi causado à sociedade, o dinheiro da multa, portanto, vai ser revertido para fundos públicos. O pedido foi motivado por declarações consideradas racistas dadas pelo então presidente em maio e julho do ano de 2021. Em uma destas ocasiões, ele comparou o cabelo de uma pessoa negra a um criatório de baratas e também repetiu falas racistas em uma live semanal que fazia nas redes sociais. Lembra dele a maldade da imprensa aqui, o jornal O Globo de hoje. Quer dizer, você comenta, se estiver contra mim, fica à vontade. Manchete: Bolsonaro volta a fazer comentário racista sobre o cabelo de apoiador. Olha o criador de barata aqui. Como é que você está? Está se sentindo ofendido? O que tu acha? Não, senhor. Como se trata de uma ação civil, o processo não resulta, portanto, em prisão, apenas em indenização. A ação movida em 2021 pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União contra Bolsonaro e a União foi negada em primeira instância, mas o Ministério Público Federal recorreu. Os órgãos haviam solicitado que o ex-presidente fosse condenado a pagar indenização de R$5 milhões e que a União desembolsasse 10 milhões. Mas o relator do caso entendeu que os valores deveriam ser menores, portanto. Olha só, temos uma arte para falar um pouco mais sobre esse assunto. O que disse o Rogério Favretto, que é desembargador do TRF4 neste caso, né? Ele falou ali que a ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira que relaciona cabelo Black Power a insetos que causam repulsas e a sujeira atinge a honra e a dignidade das pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade nessa população. Trata-se de comportamento que tem origem na escravidão, perpetuando um processo de desumanização das pessoas escravizadas, posto em prática para justificar a coisificação de seres humanos e também a sua comercialização como mercadoria. Portanto, está aí a opinião dele para justificar essa decisão
durante a decisão, durante esse voto, né, que condenou, portanto, a pagar este valor de R$1 milhão. E aí ele ainda segue ali, ó. Forçoso concluir que as manifestações discriminatórias do então presidente da República e os constitucionais legais afrontam dispositivos e normas de direitos internacionais, estimulando, portanto, a manutenção do processo por meio de perpetuação do racismo institucional. Foi o que disse, portanto, durante esse julgamento que culminou aí nesse valor que Bolsonaro e a União, né, ambos terão que pagar R$1 milhão cada um. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje pedido da defesa do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para retirar a tornozeleira eletrônica e extinguir a pena de 2 anos que foi imposta pela primeira turma da Corte. Os advogados de Cid argumentavam a Moraes que as restrições cumpridas nos últimos 2 anos, incluindo, portanto, a prisão preventiva e monitoramento eletrônico, já seriam suficientes para encerrar a punição. Também solicitaram a devolução de passaportes e bens que foram apreendidos. Na decisão, Moraes destacou que o momento processual não permite esse tipo de análise, que só poderá ser feita, portanto, na fase de execução da pena após o trânsito em julgado da ação. Cid, que já manifestou interesse em se mudar para os Estados Unidos com a família, defendia que o período de medidas cautelares fosse contabilizado, portanto, como parte dessa condenação. Apesar da negativa, o caso não deve sofrer mudanças muito significativas, né? Já que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não pretende recorrer da decisão da primeira turma. Com isso, portanto, Cid deve, de fato, cumprir a pena em condições mais brandas que os outros réus do chamado núcleo 1, núcleo crucial, né, da suposta tentativa de golpe de Estado. Existe uma coisa no direito penal que chama detração, né, que é porque, por exemplo, o Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, tecnicamente está cumprindo pena, mas esse período, obviamente, conta para a pena que ele vai cumprir, porque ele está preso. Então faz sentido, se ele está preso agora, se ele ficou preso, sei lá, 6 meses, vai descontar esses 6 meses da pena que ele tem que cumprir. Isso se chama detração. A jurisprudência do STJ, a gente está falando do STJ que está abaixo do STF, tem evoluído para que quando as restrições à liberdade, por exemplo, tornozeleira com limitação de horário, você tem diversas limitações, também contam na detração, né, que também excluem da pena esse período que ele cumpriu, né, ficou tornozeleiro e cumpriu essas restrições de horário, etc., de fim de semana, também contam na pena, na hora de cumprir a pena, existe essa detração. A jurisprudência do STJ é essa, né, só que o STF está acima do STJ. Então, o pedido que eles fizeram é, sim, bastante viável, e agora o STF vai se manifestar sobre isso. Eu acredito, né, que havendo toda essa boa vontade com o delator que nós observamos, né, que falaram que a delação foi sim útil, que ajudou tanto que abaixaram, né, os outros pegaram mais de 20 anos, ele pegou 2 anos, então eles falaram, sim, a delação de fato ajudou no resultado da ação penal, estamos premiando ele nos termos do acordo, e o acordo era que ele ia cumprir no máximo 2 anos em regime aberto. Até aí nós ouvimos, portanto, o Paulo Cruzara, que participou conosco, dando o parecer dele sobre esse pedido que a defesa do Mauro Cid havia feito, né, em relação a pegar esse tempo de pena que ele já cumpriu para abater no que foi, de fato, no que ele foi condenado, né? E hoje nós tivemos, portanto, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes falando que não é o momento, que não está nessa fase, portanto, desse tipo de decisão. Isso pode acontecer, de acordo com o Paulo Cruzara, né, que viu sentido, muito sentido nesse pedido da defesa de Mauro Cid, mas este não é o momento, foi isso que ficou entendido, né? Bom, e o PL oficializou hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, como líder da minoria na Câmara dos Deputados. A parlamentar Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, renunciou ao posto, mas ela vai ser a primeira vice-líder da minoria, o que lhe vai permitir, portanto, substituir o filho 03 do ex-presidente em votações em plenário durante eventuais ausências. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria
da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Ao assumir uma liderança na casa, Eduardo, que está autoexilado nos Estados Unidos desde fevereiro, não vai precisar justificar as ausências nas sessões. Assim, ele vai evitar, portanto, de perder o mandato por excesso de faltas. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, disse que enviou um comunicado ao presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos. Sóstenes fez uma publicação parabenizando Eduardo e também Caroline pela decisão. Vamos ver, portanto, essa publicação, Ele diz ali que parabeniza Eduardo Bolsonaro, que assume hoje como líder da minoria na Câmara. Ele fala em força nessa missão. Eduardo, confiamos na sua liderança firme e corajosa para enfrentar o sistema e defender o povo brasileiro. Registramos também nosso reconhecimento à deputada Carol Detoni, que conduziu a liderança com dedicação, garra e lealdade e agora segue como primeira vice-líder da minoria, fortalecendo ainda mais a nossa atuação. E ele finaliza, portanto, essa postagem ali, falando que a bancada do Partido Liberal segue unida e mais forte do que nunca. E segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, o líder da minoria, ele é indicado pelo maior partido de oposição. A indicação, porém, ela precisa ser oficializada pelo presidente da casa, Luciane Landim? Isso de fato aconteceu? Olha, Ciri, essa é a dúvida, A oposição fala que não precisa dessa ação de Hugo Mota, justamente porque a liderança é uma ela é feita ali por essa indicação, Então, Caroline Detoni abriu mão, passou para Eduardo Bolsonaro, mas, claro, principalmente a base governista tem defendido que precisa, sim, dessa assinatura de Hugo Mota, desse despacho do presidente da Câmara dos Deputados, para oficializar, então, uma troca de liderança. Fato é que isso, claro, foi uma manobra feita pela oposição aí para tentar salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março deste ano. A licença do deputado acabou ali na volta do recesso parlamentar, Esse recesso que aconteceu em julho. Deputados já tentaram com que ele trabalhasse, cumprisse o mandato dos Estados Unidos, mas isso não é possível pelos termos do regimento. Então, esse novo anúncio de tornar Eduardo Bolsonaro líder foi justamente para que ele não seja obrigado a marcar presença na Câmara dos Deputados nas sessões da Câmara. A gente lembra que em sessões presenciais, essa presença ela é marcada pela digital ali no plenário ou em outros espaços da Câmara dos Deputados. Há dispensa disso quando há sessão semipresencial. Existe um aplicativo chamado de Infoleg que os deputados podem registrar presença por ali e votar remotamente. Mas, claro, a presença física na Câmara dos Deputados, ela é contada e, então, para tentar salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, foi feito esse anúncio hoje pela oposição. A deputada Caroline Detoni saiu da liderança da minoria para passar, então, a vaga para Eduardo Bolsonaro. A gente tem aqui, inclusive, Síria, umas manifestações de Eduardo, depois que foi anunciado líder pela minoria, líder da minoria pela bancada da oposição. Eduardo que voltou a defender a anistia, segundo ele, ampla, geral e irrestrita, depois, então, desse gesto de ser indicado para essa nova função. De acordo com Eduardo, somente essa anistia ampla, geral e irrestrita, como ele fala, vai ser capaz de pacificar o Brasil e permitir o retorno dele
e o bom desempenho das funções parlamentares. A gente lembra que esse movimento foi feito, inclusive essa defesa de anistia ampla, geral e restrita, depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal de 8 réus do chamado Núcleo 1. Agora, eles eram réus, né? Agora eles são tidos como condenados pela tentativa de golpe de Estado. E um dos condenados é justamente o pai de Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver, então, nos próximos dias o desenrolar dessa história, se Hugo Mota vai assinar um despacho ou não. E fato curioso também, Síria, é que a oposição se baseou em um ato, em um despacho ali nos termos internos da Câmara dos Deputados da gestão Eduardo Cunha para garantir Eduardo Bolsonaro como líder. Era um ato que dizia justamente que líderes não precisam marcar essa presença fisicamente ali na Câmara dos Deputados, que eles podem ter essa dispensa justamente para o exercício da função, para o que a função exige ali, né, para esse trabalho de liderança. Então, é um texto antigo que foi resgatado pela oposição para dar, então, esse novo cargo para Eduardo Bolsonaro na tentativa, de novo, como a gente já falou, de tentar salvar o mandato dele para que ele não perca esse mandato parlamentar por faltas às sessões na Câmara dos Deputados. Síria. Tá certo, Lu, muito obrigada. Bom, e a deputada Carolina Detoni, de Santa Catarina, que cedeu aí o cargo para Eduardo Bolsonaro, ela ainda falou durante essa coletiva hoje sobre a perseguição ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está exilado nos Estados Unidos. O Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos porque está clara a perseguição quanto a ele, quanto à família. Vide o que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro, em que os juízes da turma são todos inimigos declarados, são suspeitos, impedidos, e não se impediram de julgar um caso onde era claramente, não era o caso deles serem juízes competentes para isso. Então, da mesma forma, estamos protegendo sim o Eduardo Bolsonaro naquilo que tiver ao nosso alcance, porque ele está exercendo o seu mandato, só está à distância por uma vontade que não é dele, porque o processo que havia um arquivado contra ele está reaberto. Então, se ele botar o pé no país, com certeza ele vai ser perseguido. E nós não podemos admitir esse tipo de perseguição por palavras, ideias proferidas, porque isso é constitucional. O artigo 53 garante a nossa imunidade parlamentar, que não está sendo respeitada.